mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Zélia, você faz a prece pra gente, por gentileza? O microfone tá fechado. Aí. Pode começar, então? Pode, por gentileza. Mestre amado, estamos aqui reunidos com o objetivo de estar uma experiência de um amado com as suas vitórias, que possa nos esclarecer também, compartilhar conosco a sua experiência, que pode no dia a dia nos auxiliar na nossa caminhada. Pedimos que o Enio e cada um dos participantes se abram para a experiência e que, com isso, saiamos, todos possamos sair a mais, melhor, e cada dia nos prontificarmos a auxiliar a quem nos procura. Assim seja. Amém, que assim seja, graças a Deus. Eu vou pedir a nossa amiga Alcione também, que preparou uma leitura, né? A Alcione que teve um primeiro contato com você também, né, na oportunidade, e depois ela comenta um pouquinho também. Por favor, Alcione. Isso. Ok, estão me ouvindo? Sim.
Então, eu peguei o livro da Esperança, do Emmanuel, né, e vou abrir aqui para nós uma mensagem da espiritualidade. A lição que saiu chama a 31, em favor da alegria. Assim também, não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 14. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de nós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as causas para o vosso próximo. Está no capítulo 11, versículo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá, o que Emmanuel traz para nós, esclarecendo. Muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesa nos ombros. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua a herança de lágrimas que trouxeram a renascer. Esmagadora pertencem dos aflitos, esmagadora percentagem dos aflitos carrega tenebrosos no refúgio doméstico que, levantando em louvor da alegria familiar, se transforma não raro em clausura flagelante. Daí procede o acervo dos desalentados, que possuem tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. São pessoas desacoroçoadas na luta pela aquisição de suprimento a exigências primárias. Pais, mães, transidos de pesar diante de filhos que desdouram a existência. Mulheres traumatizadas em esforço de sacrifício. Crianças e jovens desarvorados nos primeiros passos da vida. Companheiros encanecidos em rígidas experiências, atreladas à carga de labores caseiros, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública, de modo a não perturbarem os sonos dos descendentes. Somente de semelhantes desgostos, as tribulações dos que chamam por equilíbrio nas grades dos manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram manietados em leitos de expiação e dos milhares de espíritos encarnados ainda em pesadelos indescritíveis que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero. E verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra. Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança, onde nossa influência logra chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança, exercitemos serenidade. Ninguém espera, sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Ok. Deseja comentar? Que comente, Paulino. Não, acho que não precisa não. É só se você quiser comentar, né, como é que foi esse primeiro encontro, né, que você teve com ele lá na oportunidade, né? Em Uberlândia, Sim. não é isso? Isso. Nós conhecemos o Enio no por acaso, né, Enio? Nós fomos lá ao Congresso Espírita em Uberlândia, né? Marlim e Rodrigo estavam também, eu e Vinícius, e tivemos aí passeando pelos estandes lá nos intervalos para poder ver os livros. Nós vimos uma banca, Vinícius tinha visto um livro lá, achado interessante, que ele estava querendo, aí me chamou para ir lá ver também.
E começamos a conversar, e ainda estava lá na banca de livros, né? E me falou, mostrou para o Vinícius, que o Vinícius estava comprando um outro livro lá, né? E deu um livro de presente para o Vinícius, né? E o livro que ele deu de presente, esse aqui, ó, Falando a Real. E o autor do livro é ele próprio, né? E alguns companheiros, né? E aí ele falou da experiência dele para a gente um pouco, né? De uma experiência muito forte, de uma vivência muito jovem, questão da droga, né? Chegando a um limiar da vida, né? De ameaça à própria vida. E como, apesar de tudo isso, ele conseguiu dar a volta por cima, estudou, fez psicologia, né? E reconquistou a caminhada dele. Então, foi esse primeiro encontro, e aí a gente foi lá, correu para o Rodrigo e falou assim, Rodrigo, olha quem a gente encontrou aqui, né? Uma pessoa super legal. E aí, desse momento, a gente começou a fazer um contato, né? Para poder estar buscando essa experiência sua para nos ajudar na nossa aprendizado aqui, na nossa experiência como pessoal, no trabalho com a população de rua, né? Que a maioria é dependente química também. Não é? Contei direitinho, hein? Certinho. Que bacana, né? São os por acaso da vida mesmo, como você mesmo falou, né? Rodrigo, você quer comentar uma palavrinha rapidamente também? Então, é uma alegria muito grande, viu, Enio? A gente queria agradecer sua presença, né? A gente conversou um pouquinho lá, né? E o nosso grupo somos todos irmãos, né? Atua junto a pessoas em situação de rua. E a gente conversou um pouquinho sobre isso. Esse é o nosso primeiro encontro pós-congresso e nós vamos marcar o próximo passo nosso, é a sua vinda aqui, né? Para conhecer e para participar com os nossos irmãos também. Então, a gente está ansioso para esse momento, viu, Enio? Sem muitas delongas, né? Agora, Paulinho, eu queria um comentário com você, cara. Que música é essa? Meu Deus do céu, não tinha escutado, não. Você pode compartilhar. Gostou, né? Sim. Pode deixar, eu vou compartilhar aqui. Você... Se der tempo, vou colocar no final de novo. Muito não, bonita essa mesmo. música tem tudo a ver. Valeu. Olha só, que legal. Mas, Enio, obrigado pela sua presença, viu? Nós estamos com expectativa muito legal desse momento, né? Estamos compartilhando aí com os nossos irmãos da Fundap, a gente já viu eles aí no vídeo também, né? Paulinho, expõe um pouquinho a dinâmica, só para a gente saber como é que vai estar organizado, até o horário das perguntas, como é que vai fazer, se vai ser pelo chat. Não, beleza, tranquilo. Mas, agora eu vou, Enio? Eu vou silenciar aqui e deixar o Paulino... Tá, então, Enio, né, nesse primeiro momento, né, a gente vai pedir que você contasse um pouquinho a sua história, né, e tudo mais, e aí, a princípio, seria as primeiras meia hora, né, mas como passou um pouquinho, se não tiver problema para você, né, a gente faz essa primeira parte assim, a gente vai abrir para comentários, né, perguntas e respostas, e depois a segunda parte, você contando mais sobre o seu livro, né, e sobre a trajetória dele também, o que te inspirou, né, e tudo mais. Mas no mais é isso, então passo a palavra para você. Se você quiser também que alguém possa, né, levantar a mão, te interromper, ou você prefere que as perguntas sejam mesmo nos finais, só você sinalizar, tá bom? Aproveitando também para dar boa tarde a quem chegou agora, né, a Jane, a Marli, Solange, né, que eu não cumprimentei, a Rosana. Boa tarde a todos, se eu tiver esquecido alguém. Então é isso, palavra com você, meu amigo. Meus irmãos, muito boa tarde, né? Ou boa noite a todos, tarde e noite, né? Nós estamos aqui em uma cidade a 300 quilômetros de Goiânia, que é onde eu moro. Estamos em um trabalho de encontro regional da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Nada acontece por acaso mesmo, né? Então, nós somos todos irmãos, de verdade, sobretudo pelos objetivos que nos unem nesse momento. Então, nós queremos recordar uma passagem, logo de início, que está na Bíblia, que está no capítulo 3, versículo 20, do livro de Apocalipse. Lá diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta,
Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, nós entendemos que quem está batendo a porta é o nosso querido Mestre e Senhor Jesus. É Ele quem está batendo. O governador espiritual do planeta Terra que está batendo a porta. E essa porta ao qual o nosso Mestre bate, ela não poderia ser outra senão a porta do nosso próprio coração. A diferença que existe entre a porta do coração e a porta do nosso ambiente comum, do quarto, da nossa casa, por onde nós passamos, é que a porta do nosso ambiente comum possui uma fechadura que abre por dentro e por fora, enquanto que a porta do nosso coração possui uma fechadura que só abre por dentro. Então, o nosso mestre está batendo. Essa porta é a porta do coração. Porém, a fechadura só abre por dentro, tá? Então, o nosso convite nessa tarde, para o pessoal da Fundap e todos os outros, é que possamos de verdade abrir a porta do coração, elevando os nossos pensamentos para que Jesus possa de verdade entrar e fazer essa ceia com a gente. Ceia é uma reunião intimista entre pessoas que se amam, entre pessoas amigas, entre pessoas que se respeitam. E é exatamente assim que Jesus nos vê. E para abrirmos essa porta, como nós somos, na maioria, espíritas, eu quero dar uma definição a vocês, utilizando de uma poesia psicografada pelo Chico Xavier, uma poesia do Casimiro Cunha, onde ele diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos, de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal, é o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o mestre amado é Jesus. Então, eu gosto de, mesmo sendo um trabalho assim, mais de depoimento, de falar um pouco do que é essa doutrina, que, na realidade, me possibilitou o encontro com a vida. Nós costumamos ouvir pessoas que dizem assim: eu nasci em berço espírita, né? Eu venho de uma família espírita, e conseguem até, de certa forma, encontrar uma vantagem nisso. Quando alguém me pergunta se eu venho de berço espírita, eu costumo dizer que não, que é o contrário, eu venho de um caixão para o centro espírita. Porque eu posso de verdade dizer para vocês que quando bati a porta do centro espírita, pela primeira vez, eu estava morto. Morto no sentido psicológico, no sentido de alma. Eu era uma pessoa morta que caminhava pelas avenidas da cidade, que me relacionava de alguma maneira com a sociedade, com a minha família, mas era como se fosse um cadáver ambulante, totalmente chafurdado num processo obsessivo da depressão e dependendo de drogas, de substâncias químicas, constantemente para encontrar um sentido para a vida. Como é que... E quando eu cheguei na casa espírita, quando eu bati na porta do centro espírita pela primeira vez, foi nesse momento, nesse estágio de profundo sofrimento. Era praticamente a última porta que nós tínhamos para bater, porque já havíamos passado por várias experiências,
buscado em várias religiões e não tínhamos encontrado nenhum caminho, nenhuma ajuda eficaz que pudesse ser ferramenta para a ressignificação da nossa vida. Eu costumo dizer para as pessoas, nós que estamos aqui entre amigos, e o trabalho é muito mais depoimento do que palestra, né? O nome do grupo já é Somos Todos Irmãos. Eu costumo dizer para as pessoas que teve um dia do meu sofrimento, da minha angústia, que eu cheguei ao ponto, na minha ignorância, de tentar fazer um pacto com o demônio. Por que eu pensei em fazer isso, muito jovem ainda? Porque eu procurei ajuda em algumas religiões e eu percebia que, às vezes, as pessoas falavam muito mais da força do mal, colocando as pessoas com medo, do que necessariamente falando do amor de Deus. Então, na minha ignorância, que ficava ouvindo, o diabo pode, o diabo faz, o diabo isso, eu pensei assim, bom, eu acho que esse diabo é forte mesmo. Então, na minha intimidade, eu fiz uma oração e falei para ele, falei assim, seu capeta, é o seguinte, o senhor vai me dar uma força, me ajudar a sair dessa angústia que eu vivo, desse sofrimento, eu preciso mudar a minha vida para dar um pouquinho de felicidade para minha família, sobretudo para minha mãe. Eu tendo um pouco de paz, depois que eu morrer, quando chegar lá o meu tempo, o senhor faça o que o senhor quiser com a minha alma, mas eu não suporto mais a depressão e viver na dependência química. Bom, eu fiquei esperando a graça. Esperei 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses, e nada mudava. Aí a conclusão que eu cheguei para uma pessoa, eu falei assim, gente, mas como é que pode? Eu fiz um pacto lá com o Cramunhão e a coisa não mudou. Aí o cara falou assim, então entenda, nem o capeta gosta de dependente químico, nem o capeta gosta de drogado, então vá procurar outro caminho. Aí eu desanimei, né, e comecei a procurar outros caminhos. E, infelizmente, essa visão que esse moço me passou é a visão que a sociedade tem do dependente químico. É a visão que a sociedade tem do irmão que vive na condição de morador de rua. A pessoa que está padecendo na lama obsessiva da drogadição, do alcoolismo, da depressão, porque nós somos rotulados, na realidade, como o pé inchado, a pessoa que não tem vergonha na cara, que não tem futuro, que não tem caminho, que não tem força pessoal. É assim que a sociedade, de uma forma extremamente negativa, nos enxerga. Então, o que aconteceu? Passei por uma experiência. Aliás, dizendo para vocês, eu venho de uma família de drogadição livre, né? O que nós chamamos de drogadição livre dentro da família? É aquela família em que todas as comemorações elas são feitas com base na bebida alcoólica. Então, desde os primeiros anos da minha vida, eu tive a oportunidade de acompanhar as comemorações, os meus tios, meus pais, todo mundo fazendo comemorações, se alegrando de alguma maneira com a bebida alcoólica. Então, lógico, para uma alma que já trazia de outros tempos algumas tendências negativas, eu comecei a experimentar a bebida alcoólica por volta dos meus 8 anos de idade. Só que eu experimentei e gostei daquela experiência. Nos meus 12 para 13 anos de idade, eu já estava experimentando problemas com bebida alcoólica, porque bebia muito, passava vergonha em uma festa, vomitava, falava coisas que não me lembrava depois, ou fazia coisas. E eu comecei, então, a observar os meus amigos, na época, os meus colegas, que fumavam maconha. Falava, se o cara fuma maconha, pita lá o baseado dele, fica de boa, não fala nada de mal para ninguém, não vomita, não briga, faz nada. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a bebida alcoólica e vou começar, então, a usar maconha, que eu acho que é melhor. E caí nesse processo enganoso
e acabou que eu fiz um quadro diagnóstico de dependência química de drogas ilícitas e de drogas lícitas. No caso, a bebida alcoólica e as outras drogas que existiam na época em que eu estava ativo na dependência química. Então, foi uma história de dependência cruzada de muito sofrimento. Então, eu cheguei naquele momento assim de tanto desânimo com a vida, que eu começava constantemente a tramar contra a minha própria vida, chegando ao ponto de passar por uma tentativa de suicídio. Como não deu certo, eu pensei assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colaborar, eu vou agir de alguma maneira, que alguém faça isso por mim, já que eu mesmo não vou dar um tiro na minha cabeça, né, em função de alguns padrões de crenças da minha própria família, eu vou trabalhar de modo que alguém possa fazer esse favor por mim. Até que chegou no momento da minha vida em que eu entrei numa confusão e levei 3 tiros, né? Eu estava já com os meus 20 anos de idade, eu levei um tiro na cabeça, um entrou aqui abaixo do olho, do meu olho esquerdo, o outro atravessou o meu braço, e um terceiro, ele entrou aqui nas minhas costas, porque seria no peito, mas eu caí, e a bala entrou aqui pelas costas, e até hoje o projétil está alojado ao lado da minha coluna, né? Então, quando eu passei por essa experiência, eu me lembro muito bem de um fenômeno que ocorreu comigo nessa ocasião. Porque nós estávamos em um lugar, né? E era como se fosse um bar, mas, na verdade, era um lugar para lanche, né? Quando o cara começou a atirar, eu percebi que todas as pessoas que estavam ali, elas começaram a correr. Chegou um determinado momento que a impressão que nós tivemos é que as balas, os projéteis do revólver, né, daquele indivíduo acabou, e as pessoas correndo, foi quando me veio à cabeça de que eu também deveria correr daquele lugar, porque senão ele recarregaria o revólver, pensei tudo isso, e acabaria de me matar. Então, quando eu fiz isso, eu tive a oportunidade de observar, calculo eu, mais ou menos uns 6 metros por aí, eu vi o meu corpo caído e ensanguentado. E naquele momento que eu tive uma noção de que talvez tivesse morrido, foi quando eu fui resgatado, voltando para o corpo, e conduzido para um hospital. Nesse hospital de urgência, na cidade de Goiânia, que é a cidade que eu nasci e sempre vivi e vivo até hoje, na UTI eu tive a oportunidade de ver várias coisas. Eu via pessoas sendo desligadas do corpo, eu via pessoas que não estavam no corpo físico caminhando para lá e para cá. E quando eu saí da UTI, eu tive daquele coma, né? Eu quis conhecer, eu falei, alguma explicação tem que existir para tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu acompanhei durante o tempo que eu estava em coma no hospital. E foi exatamente nesse momento que eu tive a oportunidade de bater a porta de uma casa espírita e ter as explicações que eu tive em relação a tudo aquilo que acontecia comigo. Então, mesmo conhecendo o centro espírita, conhecendo um pouco da doutrina espírita, na verdade, as coisas não mudavam tanto. Eu era um jovem que tinha um pé na religião, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um outro pé nas tentações e nas fragilidades do mundo material, sobretudo em relação ao uso de drogas. E nessa experiência, né, a gente tem recaídas. E nessa recaída, eu também passei por uma experiência muito sofrida, onde tive um acidente de moto e quebrei aqui a perna, né, a tíbia, em 42 lugares. E mesmo utilizando aqueles ferros, né, aqueles parafusos ali na perna, eu ainda saía de casa de muleta em direção a alguns lugares que pudessem
oferecer a oportunidade de fazer uso de bebida alcoólica. Então, foi uma luta muito dura, foi uma luta muito difícil. Primeiro, porque as pessoas não acreditavam em mim. Eu já estava totalmente acreditado das pessoas. Eu não tinha estudado até essa época, porque havia sido expulso da escola ainda na quinta série. Então, eu dei continuidade na vida, sem a necessidade de buscar maiores esclarecimentos do ponto de vista intelectual. Então, eu costumo dizer que eu aprendi a ler, na verdade, nas obras espíritas. Porque quando eu cheguei na casa espírita, que eu fui tendo um contato com alguns livros, eu era um camarada semi-analfabeto, desacreditado pela minha família, pela sociedade, e todo sequelado. Por isso aquela música, né, do início, ela me sensibilizou muito. Porque aquela calçada, aquelas mãos marcadas, aquelas pernas cansadas, eu conheci toda aquela experiência do outro lado, de ser apedrejado pelas pessoas, pelas as rotulações, pelo preconceito, pelo processo de exclusão social, pela desigualdade. Então, nós passamos por tudo isso. Quando eu levei os tiros, a minha família resolveu se organizar da maneira como podia, porque também não era uma família de posses, né, de grandes posses materiais, mas eles resolveram me tirar do Brasil, né? Eu tinha um irmão que morava em Portugal nessa época, e resolveram, então, me mandar para Portugal, porque, segundo eles, lá era um país mais tranquilo, menos violência, porque se eu continuasse no Brasil, com certeza, eu não tardaria muito a morrer. Não sabiam eles que essa era a minha verdadeira intenção, para fazê-los parar de sofrer. Chegando em Portugal, né, eu me lembro bem que quando você está machucado, quando você está arrebentado, você sempre faz aquelas promessas, que você não bebe mais, que você não usa mais drogas, né? Que você vai mudar a sua vida. Mas essa promessa também ela durou muito pouco, porque eu saí do aeroporto de Goiânia. Quando cheguei no aeroporto de São Paulo, eu ainda tinha as marcas do machucado no rosto. Quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eu já tive a oportunidade de reencontrar com algumas pessoas amigas. Então, lá no aeroporto, nós já bebemos e usamos muita cocaína. Uma vez que eu cheguei em São Paulo às 14 horas, e o voo para Portugal seria às 22 horas. Então, eu viajei para Portugal, costumo dizer que eu nem sei como que eu entrei naquele país. E entrando em Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer a heroína, que era uma droga que eu não conhecia aqui no Brasil. Eu gostava muito da cocaína, com a maconha, eu não tive muita afinidade, era uma substância que não me fazia bem, nem do ponto de vista psicológico, nem físico, nunca gostei de maconha, só no iniciozinho. Mas a cocaína foi a droga da minha preferência que me levou para o buraco. Mas chegando lá em Portugal, conheci a heroína. Então, aí o sofrimento dá para vocês terem uma noção o que foi aquilo ali, o que eu passei naquele país até tomar a decisão, né? Ou melhor, meu irmão tomou a decisão por mim de mandar novamente aqui para o Brasil para tentar alguma coisa. Então, quando nós chegamos no Centro Espírita, eu fui questionar, falei assim, mas por quê que eu vejo muita gente buscando ajuda na religião espírita e consegue? Por que que eu não consigo? Por que que é diferente? Aí eu percebi que, na verdade, eu transferia a responsabilidade para os espíritos. Eu transferia a responsabilidade da minha melhora para o presidente do centro, para o diretor da mocidade, para os trabalhadores da casa. Até que um dia eu tive a oportunidade de ler e prestar atenção no item 12, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no último parágrafo, o título desse item é A Fé Humana e Divina.
No último parágrafo do item 12, um espírito que se identifica como espírito protetor, ele diz assim, ó, olha o que marcou para mim. Ele diz assim, eu repito, a fé é divina e humana. E se todos os homens estivessem bem persuadidos da força que trazem em si, e se usassem essa força a serviço da vontade, seriam capazes de realizar coisas que até hoje são chamados de prodígios, mas que nada mais são do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. Essa passagem do Evangelho mudou a minha vida. Eu pensei comigo, eu estou buscando no lugar errado. Eu estou colocando a responsabilidade da minha mudança em Deus, eu estou colocando em Jesus, eu estou colocando no presidente do centro, eu estou colocando no presidente da Mocidade Espírita, eu estou colocando, enfim, em todos os lugares, menos dentro de mim. Então, eu fiquei refletindo sobre essa passagem, falei comigo mesmo, eu quero desenvolver essa potencialidade. Se eu sou um ser de potencialidade, eu não nasci para viver na lama. Eu não nasci. Eu, às vezes, brinco, porque tem uma árvore na floresta amazônica que chama-se Dinísia excelsa. Dinísia excelsa. Não sei se vocês conhecem essa árvore. Mas essa árvore, a Dinísia excelsa, conhecida vulgarmente como angelim vermelho, essa árvore ela tem quase 100 metros de altura. Quase 100 metros de altura. A pergunta que eu faço é o seguinte, será que essa árvore, o angelim vermelho, a Dinísia excelsa, será que ela já nasceu com 100 metros? Será que ela já nasceu desse tamanho? Não. Ela era uma semente. Ela teve que ser plantada, regada, ter contato com as forças da natureza para se desenvolver. Então, às vezes, nos meus momentos de dificuldades, eu costumo dizer assim, eu não nasci para ser um carrapicho. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Aqui em Goiás, a gente fala carrapicho, fala timbete, não é? Que é uma planta espinhosa que fica arranhando a canela das pessoas. Então, eu costumo dizer assim, eu não nasci para ser como é o nome daqui? Um arbusto, né? Assim, eu não nasci para ser um arbusto. Eu nasci para ser um angelim vermelho. E eu sou um angelim vermelho em potencialidades. Então, eu vou desenvolver essa potencialidade que eu tenho, porque nós nascemos para estar lá em cima. E é Jesus que diz assim, vós sois deuses. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Brilhe a vossa luz para a glória do Pai que estais nos céus. Então, essa passagem do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, com essas mensagens de Jesus, entrou na minha cabeça de tal modo que eu cheguei a essa conclusão. Eu não quero ser um arbusto espinhoso que fica machucando a perna das pessoas, os pés das pessoas. Eu quero ir lá para cima. Eu quero usar a minha potencialidade. E assim, então, eu comecei a trabalhar no sentido de desenvolver. No ano de 95, eu recebi uma mensagem espiritual onde um companheiro me disse assim, Enio, você vai viver sem bebida alcoólica, você vai viver sem droga nenhuma. Mas eu quero te dizer o seguinte, a sua vida, ela vai ser uma vida muito egoística, tá? Se você não arregaçar as suas mangas e iniciar um trabalho verdadeiro junto aos nossos irmãos que padecem na dependência química. Porque uma pessoa que passou por tudo que você passou, se você não arregaçar as mangas e trabalhar em benefício daqueles que estão sofrendo nessa obsessão, você vai ter um pouquinho de paz, mas você vai ser um sujeito muito egoísta.
Essa mensagem, ela refletiu muito na minha cabeça. Eu comecei, então, a pensar como é que nós poderíamos fazer alguma coisa em benefício dos irmãos que padeciam com a drogadição. Nós fundamos, no ano de 1996, um grupo espírita que chama-se Grupo Haja com Jesus, que significa Ajudantes Anônimos com Jesus. Então, tive a oportunidade de colaborar na fundação desse grupo com alguns outros companheiros que não eram dependentes químicos, que não passaram por essa experiência, mas que, por amor à causa, resolveram abraçar esse trabalho. E esse movimento, ele expandiu muito aqui no estado de Goiás. Então, chama-se Grupo Haja com Jesus. É um grupo que trabalha na casa espírita, sem que haja necessidade de ter um profissional da área de saúde ali colaborando, porque trabalha à luz da doutrina espírita. Logo no primeiro ano de trabalho desse grupo, eu percebi que algumas pessoas profissionais que a gente chamava para dar palestra, às vezes uma pessoa falava assim com o psicólogo: você pode me dar uma ajuda no seu carro? Eu falava: não, posso sim. Te dou meu cartão, você vai lá, me procura no consultório e depois a gente conversa. E sempre as pessoas chegavam e falavam assim: Enio, olha o que está acontecendo, né? Isso eu já com quase 30 anos de idade. Olha o que está acontecendo. As pessoas, elas nos oferecem ajuda, mas depois que sai aqui do grupo, quando nós vamos procurar, as pessoas não nos dão atenção. Eu pensei assim, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar criticando as pessoas. Eu vou me tornar psicólogo. Só que aí eu me lembrei que tinha sido expulso da escola na 5ª série. Falei: como? Como é que eu vou ser psicólogo, né? Se eu nem estudei, como é que eu vou fazer isso? E foi exatamente aí que eu busquei um ensino médio reduzido, né? Um supletivo, como se diz aqui em Goiás, e fiz o ensino médio em 1 ano e pouquinho, e antes de terminar o ensino médio, eu já estava naquela que era a única universidade que tinha curso de psicologia aqui em Goiânia, que era a Universidade Católica, que hoje é a PUC. Então, foi assim que eu entrei na psicologia, né? E depois de estar na psicologia e formado em psicologia, eu tive a oportunidade de voltar para a Europa, mas não naquela condição que eu estava anteriormente. Voltar para a Europa, sobretudo para a Holanda, para desenvolver um trabalho com uma comunidade que trabalhava com pessoas cabo-verdianas, pessoas que moravam na Holanda, mas que tinham origem em Cabo Verde, né? Então, desenvolvendo o trabalho com mulheres, né, pessoas do sexo feminino, e também numa comunidade que trabalhava com moradores de rua, na cidade de Roterdã. Então, a partir daí, nós começamos a expandir o trabalho pela Holanda, voltando para Portugal, na França, na Suíça, expandindo esse trabalho de prevenção e de valorização da vida. Então, quer dizer, uma pessoa que tinha zumbizado pela Europa, anos depois teve a oportunidade de voltar a trabalho, mas em uma outra condição, levando um conteúdo, né, e tal, e também representando esse grupo que nós trabalhamos por muitos e muitos anos na direção desse grupo. Então, o que eu quero dizer para vocês, sobretudo os nossos irmãos da Fundap, né, que aproveitem essa oportunidade, porque por maior que seja o nosso fundo do poço, por mais que ele seja profundo, quando nós reconhecemos que nós somos seres de potencialidade, nós somos capazes de transformar a realidade da nossa vida. Porque nós não nascemos para ser um arbusto espinhoso. Nós nascemos para ser uma árvore conhecida como angelim vermelho, que tem quase 100 metros de altura. Então, quando nós nos submetemos a essa condição rasteira das viciações,
é porque nós não compreendemos ainda toda a potencialidade que nós temos. Nós somos luz. Por mais que a sociedade, por mais que a vida nos imponham as dificuldades, quando nós queremos sair do fundo do poço, em que voluntariamente nós nos colocamos, nós somos capazes de brilhar a nossa luz e, depois de um determinado tempo, estar aqui, dando esse depoimento para vocês, mostrando, porque uma coisa é você ler e ser um doutor em dependência química. Outra coisa é você ter vivido a dependência química. É você conhecer esse buraco. É você ser jogado na calçada, né? E falar assim, eu vou mudar a minha vida. E lembrando que nós não mudamos sozinhos. Quando nós estamos aqui agora dando esse depoimento, eu digo para vocês, para mim em particular, é como se eu estivesse tomando uma pílula medicamentosa, porque nós sabemos que, do ponto de vista material, do ponto de vista físico, a drogadição não tem cura. Tá? O sonho do dependente químico é de se sentir curado para um dia poder usar a droga normalmente sem ter problemas, como algumas pessoas conseguem. Para nós que somos dependentes químicos, não existe essa possibilidade. A nossa cura é ressignificar a nossa vida, mudando o nosso campo mental, compreendendo que nós podemos tudo na vida. Mas se fizermos uso de drogas, nós não podemos nada. Enio, é possível ser feliz sem as drogas? Mas não tenham dúvidas. Não tenho dúvidas. Nós vamos à praia, nós viajamos, nós participamos de festas, todas as festanças que tem no mundo. Mas a bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga, ela não faz falta em nossa vida para que pudéssemos aproveitar esses momentos festivos. Então, é possível a sobriedade, mas é importante saber que a vida egoística, quando nós saímos do problema e damos as costas para aqueles que ainda padecem na dor, é um passo muito forte para a nossa recaída. Então, a nossa saúde emocional, ela depende necessariamente do nosso esforço em socorrer aquelas pessoas que estão sofrendo, tá? E é assim que eu busco conduzir a minha vida, porque eu não quero voltar para aquele buraco de onde eu tive a oportunidade de sair. Bom, então nós ficamos por aqui. Se vocês quiserem, né, fazer alguma colocação, alguma pergunta, fiquem à vontade. Maravilha, né? Relato, né? Impressionante, história, né? Sem palavras, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta para ele? Deixa eu fazer algumas aqui. Comunidade terapêutica ou tratamento de redução de danos? Me fala um pouquinho. Qual que é a sua experiência disso e o que você viveu disso? Certo. Olha só, nós temos, na verdade, no mundo, né, dois tipos de políticas. Nós temos a política de redução de danos, que vai para várias áreas, né, fazendo esse trabalho preventivo, porque a prevenção, nós temos a prevenção primária, secundária e terciária. O primeiro tipo de prevenção é quando você faz palestras, quando você trabalha para que a pessoa que não conhece a droga não faça uso. A prevenção secundária é a prevenção onde a pessoa passa pelo tratamento, que seja uma internação, e a prevenção terciária é aquela em que nós trabalhamos para evitar a recaída da pessoa que está em tratamento. Então, eu vejo que a política de redução de danos, ela é uma política assim, muito, muito boa, né? Nós temos que saber fazê-la e tomar o devido cuidado. Eu me lembro, né, de uma experiência que eu tive.
em fazer uma palestra em um local em que as pessoas estão com redução de danos, porque era um trabalho profissional, né? Eu fui como psicólogo. E lá eles insistiam muito nessa questão da política de redução de danos. Mas, da maneira como eles trabalhavam, parece que eles faziam um movimento até quase que de estimular o uso da substância, tanto da bebida alcoólica quanto de outras substâncias. Então, aí conversando, falei, olha, esse tipo de política aqui, ele é ineficaz, aliás, ele é prejudicial, né? O que eles faziam? Eu me lembro que eles entregavam alguns garrotes, né? Para a pessoa amarrar o braço e não sei o quê, caso de injetar cocaína. E eu dizia para eles, falei, olha, isso aí é ineficaz, está gastando, não faz sentido, porque nós não temos nem sequer essa cultura de uso de cocaína injetável aqui dentro de Goiânia e tal. Então, quando você pega uma pessoa que está em abstinência e dá a ela algumas coisas que ela possa utilizar, é a mesma coisa, você está estimulando, falando, não toma pinga, não toma cachaça, toma uma cervejinha, que não vai te fazer mal. Isso é política de redução de danos? Então, quando você não tem o que fazer, a política de redução de danos é o melhor caminho. Mas eu sou extremamente a favor da internação, tá? Eu sou a favor da internação porque a dependência química é uma doença pluridimensional. Do ponto de vista biológico, ela não tem cura. A cura da dependência, ela é uma cura de alma. É quando você entende que você não precisa de drogas para viver. Então, quando nós pensamos em dependência química, você tem problemas biológicos, psicológicos, sociais, familiares e espirituais. Então, é uma doença multifatorial. Do ponto de vista mental, a dependência química afeta o campo motivacional, né? Então, você vê um dependente químico que bateu de moto, quebrou a perna, arrebentou, ele fala assim, nunca mais eu uso drogas, nunca mais eu bebo. Quando passa alguns dias daquela experiência, ele volta. Por quê? Porque o aspecto da motivação, da vontade, o plano volitivo dele está arrebentado. Ele está num grau de intoxicação que ele vai voltar a usar a substância para evitar o sofrimento de não usar. Ele nem está buscando prazer. Então, eu acho que a internação ela é muito bem-vinda. Tá? Então, eu sou a favor das duas políticas, desde que elas sejam equilibradas. O que tem acontecido aqui em Goiânia? E em muitos lugares? O dependente químico, ele passa por uma internação, aí ele vê naquele trabalho um filão para ganhar dinheiro, tá? Porque os pais desesperados, eles internam os seus filhos através de resgates em qualquer lugar, eles querem se livrar daquele problema. Aí eles levam para comunidades terapêuticas que não têm nenhuma estrutura técnica. Às vezes as pessoas são tratadas com violência, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado acerca da origem, da história e da estrutura técnica e espiritual da comunidade que nós encaminhamos. Mas eu sou super a favor da internação. Alcione. Está no mudo. Tá. Oi, Enio. Sobre essa questão, né, como é que você vê esse processo, por exemplo, quando você faz a internação, né, a pessoa ela fica sem o acesso ao uso da droga e isso favorece que ela permaneça abstinente. No processo de reinserção no meio, né, ela ficou aquele tempo fora, legal, estou sem conviver, então é mais tranquilo. Quando eu volto para o mundo, para a vida real, para a turma, para a minha falta de emprego, esse é um momento que eu percebo que é muito difícil, né? Então, assim, por um lado, a redução de dano, a pessoa ela vai trabalhar gradativamente vivendo onde ela vive, não é? Então, assim, nesse sentido, você percebe
em termos de, não sei se existem estudos de eficácia, eficiência de cada um, quais os melhores resultados, ganhos, você tem alguma referência para a gente? Olha, nós temos referências, né? Tanto da redução de danos, quanto da política vamos dizer assim, que é essa um pouquinho mais radical, que tem origem nos Estados Unidos, e a redução de danos tem origem na Europa, né? O que aconteceu? A política de redução de danos, ela teve uma eficácia muito forte em alguns países europeus, por exemplo, na Holanda. Eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares e também conhecer e trabalhar com algumas instituições que trabalhavam com a internação mesmo, né? Sobretudo de pessoas em condição de rua. O que eles faziam? Muito uso de heroína, tá? Muito uso de heroína, pessoas totalmente dependentes de heroína injetável. Então, o que eles faziam? Eles colocavam as ambulâncias ali naqueles locais. Caso a pessoa precisasse de uma ajuda médica, de um socorro, né? Ela teria aquele socorro ali. Caso ela tivesse um infarto, uma parada cardíaca, uma overdose, qual que seria a redução de dano nesse caso? Ela não morreria, porque teria o socorro para ela ali. Então, ela teria também seringas, né, e agulhas. Por quê? Porque ela evitaria de fazer uso com objetos que já estivessem contaminados. Então, qual seria a redução de danos? Evitar doenças, né, como a AIDS e outras que nós temos notícia. Então, eles trabalhavam muito nesse sentido. Em alguns locais, né, tiveram bons resultados, em outros não. Então, aqui no Brasil, nós temos a proposta de abraçar a política de redução de danos e, ao mesmo tempo, trabalharmos com esse trabalho preventivo já da internação. Qual é o problema, minha irmã, em relação à internação? Às vezes, a comunidade terapêutica ela não tem uma estrutura para auxiliar as pessoas, entendeu? Ela não tem uma estrutura, porque não tem um psicólogo, não tem um assistente social, não tem um médico, entende? É possível fazer tudo isso, certo? É possível ter esses profissionais dentro da comunidade, preparando o indivíduo para a reinserção social. Esse período de internação é um período de desintoxicação física, desintoxicação psicológica. É um tempo que a família vai ter para se cuidar também, para se preparar para aceitar novamente aquela pessoa. Você pensa assim, olha só, para vocês verem, no meu consultório, eu trabalho muito com dependentes químicos, né? Onde eu vou, sempre tem muito dependente químico, porque acaba que aqui em Goiás a gente é uma referência nessa área. Tem muitos pais que chegam e dizem assim, ó, meu filho está com problema, tal, ele está já dependente químico, então está aqui no seu consultório, está entregue para você, tá? Beleza. Aí eu chamo aquele pai e aquela mãe e falo assim, olha, peraí, vamos lá, vamos conversar. Isso aqui não é uma oficina mecânica, né? É na oficina mecânica que você deixa o seu carro e fala assim, ó, conserta para mim e eu passo tal hora para buscar. Aqui não, parceiro. Aqui o trabalho é grupal. Se você quer a melhora do seu filho, a família tem que mudar também, né? O Eduardo Calino, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim que a recuperação do adicto, ela encontra-se profundamente associada à recuperação do sistema social no qual foi possível o surgimento dessa adicção. Nós temos situações em que a pessoa interna o filho ou o parente numa comunidade terapêutica e quando a pessoa chega em casa, eles fazem um churrasco para comemorar e dá-lhe cerveja.
Aí aquele indivíduo que estava internado bebe e recai nas outras drogas naquela noite. Aí eles chegam perguntando onde foi que nós erramos, qual é o problema, né? Até que ponto nós precisamos tirar as drogas da nossa família, da nossa vida? Porque é uma hipocrisia dizer assim, eu vou combater a droga, né? No meu filho, que é uma droga ilícita, mas eu me dou o direito de todo final de semana me embriagar. E é isso que os jovens chegam e questionam. Fala, Enio, eu fumo maconha e meu pai cria problema. Mas quando eu fumo a maconha, eu fico de boa, não tenho problema com ninguém. Quando meu pai bebe, ele fica agressivo. Ele grita com a minha mãe. Ele nos trata mal, ele não vai trabalhar no outro dia. Então, qual é a... Por que ele pode e eu não posso? Então, nós temos que entender o seguinte, que a política de redução de danos, ela passa pelo indivíduo e passa pelo sistema familiar, né? E a comunidade terapêutica, ela tem que preparar o indivíduo para voltar para a sociedade. Qual é o grupo que mais recupera hoje em dia no país e no mundo? Alcoólicos Anônimos, não tem profissional, constrói-se uma energia no grupo que ninguém sabe explicar o que é uma fraternidade, e Narcóticos Anônimos. Então, o trabalho ele tem que ser um trabalho simples, né? Mas tem que ser um trabalho de alma para alma. Maravilha. Enio, como é que tá seu tempo aí? Acabou que a gente extrapolou aqui, mas o papo tá bom, mas não é porque a gente quer ir embora, não. Eu vou daqui a pouco voltar lá para o local onde está acontecendo, Uhum. mas tranquilo. Você acha que ainda teria aí mais uns 20 minutinhos, meia hora, mais ou menos, no máximo? Acho que uns 20 minutos a 20 gente minutos tá tem. bom? Ah, tá Então jóia. tá Aí a ótimo. gente volta para o trabalho ali. Tá ok. Alguém mais quer comentar, gente? Alguém da Fundap também aí gostaria de comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, algum relato? Meus irmãos, antes da próxima pergunta, só dizer para vocês aqui o seguinte: essa tarde de hoje, ela estava totalmente reservada para vocês, para esse trabalho aqui, tá? Esse trabalho que eu estou fazendo hoje aqui na cidade de Uruaçu, ele não estava na minha agenda, ele não estava programado. Inclusive, eu tinha consultório hoje pela manhã e uma atividade com um grupo de jovens em Goiânia. Hoje pela manhã eu tinha consultório, esse trabalho hoje à tarde, e amanhã, cedo, um trabalho com um grupo de jovens em Goiânia. Eu estou aqui nessa cidade atendendo uma emergência da Federação Espírita, tá? Então, não é que eu programei um trabalho dentro do outro, não. É o diretor de gestão me ligou ontem à noite e falou assim, olha, nos ajude, porque está precisando desse tipo de trabalho lá amanhã, tá? Porque senão ficou aquela coisa parecendo assim, eu estou dentro de um trabalho e assumi um compromisso com vocês, tá? Não foi nada disso, não. Estou aqui atendendo uma urgência da nossa federação. A minha dedicação é total a vocês. Não, tranquilo, ainda. A gente que agradece, né? Que a gente sabe, né, que você tem seus compromissos aí, dedicar um tempinho pra gente, a gente fica muito feliz. Alguém da Fundap que quer falar, pode ficar à vontade aí. O microfone tá ativado, tá desativado. Boa tarde, meu nome é Rafael. Eu gostei muito da história dele e mexeu muito comigo pela minha história também, que eu também sou dependente químico, estou aqui pelo esse tratamento aqui da Fundap e eu queria mais também saber mais de vocês aí, a história de vocês e participar mais com vocês aí um pouquinho, saber como é que nós pode também, né, durante esse período aí, passar por essas coisas e crescer na vida, sair daqui diferente, tá? Uhum. Eu Beleza, queria que você me responda isso aí, por favor. tá certo. Então, como é que é seu nome mesmo? Rafael, Rafael. Rafael, olha só. A primeira coisa que nós precisamos entender para mudar a nossa vida é compreender que a dependência química, ela é uma doença, tá? Ela é uma doença multifatorial.
Nós não somos aquilo que a sociedade nos rotula. Nós somos pessoas que, por algum motivo, nós nos submetemos a essa doença. Nós não somos essa pessoa fraca. Nós não somos essa pessoa sem propósito, sem futuro, sem amor, que às vezes as pessoas dizem que somos. Toda doença tem tratamento. Tem umas doenças que não têm cura, tem recuperação. A dependência química, ela é uma doença que tem recuperação. A cura da dependência química é quando nós falamos em cura da alma, que é uma mudança de atitudes perante a vida. Então, a primeira coisa é saber, olha, eu tenho uma doença. Tem uma pessoa que tem câncer, tem outro que tem diabetes, o outro tem, enfim, eu sou portador de dependência química, seja de drogas lícitas ou ilícitas. Então, eu estou abrindo meu coração, tal como você está fazendo, tal como os irmãos aí da Fundap estão fazendo, parabéns a vocês, por estarem em tratamento. Beleza, então a primeira coisa, eu reconheço que eu estou em tratamento, porque a dependência química não é um problema moral, a dependência química é uma doença. Agora que eu estou em tratamento, eu preciso entender que eu sou um ser de potencialidade. Lembra quando eu falei assim, olha, nós não nascemos para ser um arbusto, nós nascemos para ser o angelim vermelho, aquela árvore imensa, tá? Então, quando você acredita em você, você tira dos outros a responsabilidade da sua cura. Ah, se a minha mãe fizesse isso por mim. Ah, se meu pai fizesse. Ah, se a minha esposa fizesse. Ah, se eu tivesse aquele emprego. Não. A nossa cura, Rafael, ela depende de nós. De nós. Enio, mas você está falando isso porque você teve apoio material, financeiro. Eu não tive apoio financeiro nenhum. Tá? O meu pai, eu venho de uma família onde o meu pai ele era um trabalhador braçal. Tá? A minha mãe, ela trabalhava como lavadeira de roupa. Então, não venho de uma família que tem uma estrutura, que tinham também toda a condição de nos dar a possibilidade de estudar. Então, nós tivemos que sair lá da dificuldade material, onde, na nossa cultura mineira, porque a minha família é de Tuiutaba, bem aqui, divisa, né, de Goiás com Minas Gerais, mas para os meus parentes antigos, o homem mesmo era aquele que trabalhava, né? Esse negócio de estudar era luxo. Falando, isso não é para todo mundo, não. Nossa cultura é de trabalho. Se você quer ser honesto, você tem que trabalhar. Então, mesmo com toda essa limitação intelectual na família, todas essas dificuldades, quando nós acreditamos nessa ideia de sermos ser de poder, de potencialidade, tiramos essa coisa de jogar a culpa nos outros, mudou a nossa vida. Rafael, o caminho é esse, nós somos os responsáveis. Ok, só me confirmar mesmo e agradecer toda a palestra que vocês fizeram para nós aí. Os meninos entendem mais aí um pouco sobre isso aí mesmo. Entende? E foi muito legal a sua palestra que você falou, mexeu muito comigo. E principalmente o jeito que você falou que, né, foi tomou tiro, esse negócio mexe muito. Igual você falou que você usava dependência química, igual maconha, cocaína, eu também cheguei a usar, cachaça de trem. Tem dois meses que eu estou limpo, graças a Deus. Só quero continuar nesse tratamento e crescer, evoluir, entendeu? E isso aí mostra mais ainda para nós ficar mais forte, cada dia mais. Maravilha. Nós temos que aprender a amar a nós mesmos, viu, Rafael? Porque, assim, ó, se amanhã ou depois você desencarna por overdose, se você leva um tiro na rua, se você é atropelado, qualquer coisa que aconteça, talvez algumas pessoas vão sofrer com isso. Mas, olha, eles vão viver esse luto
e o sofrimento vai passar. Algumas pessoas vão se sentir até aliviadas. Eu ouvi isso, Rafael. Eu ouvi lá atrás, antigamente, eu ouvi pessoas dizerem assim, pessoas que eu amava, falavam assim, eu acho que se você morresse, seria melhor. Eu acho que a família ficaria mais em paz, entendeu? Aí eu dizia assim, vai morrer, mas vai morrer esse homem velho, porque uma nova pessoa vai surgir, vai nascer. Então, Rafael, nós somos os responsáveis pela nossa vida. E, cara, confia, você pode. Eu não tenho nada melhor do que você. Eu não tenho nada melhor do que esses companheiros que estão sentados aí atrás de você. Nós somos aqueles que estão internados. Nós somos pessoas iguais, tá? Nós somos pessoas que temos a mesma quantidade de neurônio, que às vezes estamos inseridos no mesmo contexto social, e da mesma forma que eu consegui mudar a minha vida. Hoje, eu sou um psicólogo, graças a Deus, vou dizer isso para vocês sem orgulho nenhum, não é nada disso, mas uma pessoa que tem um respeito no meio acadêmico aqui em Goiás, tá? E sou professor de especialização em psicologia, mas estou dizendo isso para você, meu irmão, para falar que esse cara aqui, há um tempo atrás, andava rastejando aqui nas ruas da cidade. Tá? Então, você pode, nós podemos. E queria só falar mais uma coisa aí, que você chocou muita gente aqui, e que isso aí seja exemplo para todos nós da casa. E queria que vocês viessem aqui visitar nós, conhecer nós um pouco, que não teve aqui ainda, fazer uma visita para nós aí. Vai ser um prazer. Contar um pouco dessas histórias, nós sabemos como vocês também passaram, né? Aí, eu vi essa história é muito bacana para todos nós, um exemplo para nós todos. Maravilha, Rafael, né? Rafael e todos aí também, maravilha. Com certeza ele virá, né? Acho que tem uma programação para vir aqui em BH, e aí vamos ver se a gente consegue, né? Fazer uma visita que vai ser muito bom. Então é isso, gente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alcione, Rodrigo, Patrícia? Senão a gente... Enio, você me falou, de certa forma, aí, e falou que seu ponto de mudança, assim, né, que foi o momento do tiro, né, que você se viu fora do corpo e viu aquela cena e tudo, né? Como que foi, assim, descreve um pouco mais o que te moveu intimamente a falar assim, agora chega. Entende? Eu não sei se tem um ponto assim ou se não tem, mas o que falou assim, agora chegou, agora basta. Olha, embora a dor, né, que eu vivia, eu posso dizer assim com toda clareza que o ponto motivador para a minha mudança foi o amor da minha mãe. Sabe, assim, uma pessoa muito simples, uma pessoa mas muito acolhedora, muito amorosa, né, de verdade mesmo. Então, assim, chegou um determinado ponto da minha vida que o meu único sonho era dar um pouquinho de alegria para aquela senhora. Eu já fui complicado desde o nascimento, porque eu nasci de 6 meses, né? Até os 2 anos de idade era aquela coisa, não escapa, não tem jeito. E ela foi aquela pessoa que, ali naqueles primeiros aninhos de vida, acreditou em todos os momentos. Aí depois, já lá na minha mocidade, eu dando aquele sofrimento. Então, quando eu me lembrava, né, que daqueles olhos, daquela expressão amorosa, eu pensava assim, eu preciso dar uma ajuda, eu preciso devolver a ela, em forma de gratidão, todo esse bem que ela me proporcionou. E o segundo ponto que me motivou a mudança mesmo foi o desejo, eu acho que motivou e me ajudou, né?
foi o fato de ter, assim, resolvido trabalhar em função do dependente químico. Eu tenho plena certeza de que se eu não tivesse entrado nesse movimento de auxílio aos dependentes químicos, com certeza eu ia querer ser uma pessoa normal, vamos dizer assim. O que seria uma pessoa normal? Aquela que consegue sentar, tomar uma cerveja sem ter problema. Então, a partir do momento que eu falei assim, eu quero mudar a minha vida, eu mergulhei na recuperação de dependentes químicos. Então, eu vi ali naqueles dependentes químicos a minha própria vida. E tem sido ao longo desses quase 30 anos. Rapidinho, antes do Rafael abrir de novo, você falou, foi o amor, né? Então, o amor é o que te moveu. Agora, a gente tem irmãos, né, em situação de rua que às vezes não tem essa relação de amor de pai e de mãe, né? O que você falaria? E você tem essa experiência também. O que você falaria para ele aonde buscar esse amor? Olha, o irmão que está em situação de rua, eu penso que ele precisa de uma internação, sabe assim, se tiver envolvida a questão da droga. Porque aquela internação para ele, aquele amparo, vai representar durante um tempo, no momento de desintoxicação, aquela família que ele não teve, tá? Olha, tem pessoas que quando vão para a rua, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Assistência Social aqui em Goiânia, e eu trabalhava diretamente com um morador de rua. E tinham muitos que a prefeitura oferecia uma oportunidade para ele começar a vida novamente. Então, às vezes, a gente trabalhava ali a psicologia com a pessoa, e quando a assistente social entrava em contato com a família, às vezes ele era de Minas, era de São Paulo, era do Pará, e aí, quando nós fazíamos contato, a secretaria fazia contato, para que ele retornasse para a sua origem, para a sua família, às vezes a própria família falava assim, não, nós não queremos recebê-lo, porque ele fez todo mundo sofrer, ele causou muitos danos aqui. Então, não nos importa o destino dele. E essa pessoa totalmente intoxicada. Outra coisa que a prefeitura aqui de Goiânia fazia, oferecia para essa pessoa um trabalho, né? Muitos numa empresa de coleta de lixos aqui de Goiânia, que é a Comur. Então, ele começava a trabalhar, logo de cara, pegava um dinheiro e recaía. Então, na grande maioria, quando envolve dependência química, envolve dependência crônica. Então, o primeiro passo é a pessoa aceitar uma internação para ela sair da intoxicação. E a partir do momento que ela está desintoxicada, ela começar a traçar os caminhos para ela. E lembrando, mesmo que não tenha uma boa relação com a família, lembrar Jesus quando ele fala assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não me amo, eu não posso amar o meu próximo. Não vou amar ninguém. Né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu falo, eu amo minha mãe, amo meu pai, amo meu irmão, se eu não me amo, eu não tenho nada para oferecer para o outro. O amor é uma energia que nasce dentro de nós e irradia. Então, é o alto amor. O alto amor. Vamos tentar nos amar. A chave que abre por dentro, né? Isso. Bacana. Rafael, libera o áudio aí de novo. Você quer falar de novo? Não quer? E se você souber aí, se for fácil para você, Rafael, fecha a câmera para a gente não ficar filmando vocês aí. É fácil? Isso. Beleza, Rafael. Pode falar. Só quero agradecer vocês pelo que vocês falaram para nós e o exemplo maior meu também é meu irmão, né, que trouxe eu para cá e eu passei no abrigo junto com ele e ele viu a minha situação e me trouxe para cá e agora eu estou só querendo crescer, evoluir mais
E vendo essa fala que ele me expôs para nós, e nós venha crescer, né? Venha evoluir, sair daqui diferente, sair daqui limpo, né? E não volte mais, né? Nesse estágio que nós tivemos aí. E quero que você venha aí visitar nós aí na casa. E agradeço mesmo de coração, gratidão por vocês aí. Deus abençoe suas tardes. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. Amém, Rafael. Nossa, amém, que assim seja. Enio, você poderia então, nesses últimos minutinhos aí, falar rapidamente, né, do seu livro, né, do Falando a Real, Caminhos para Vencer as Drogas, por gentileza? Beleza. Então, olha só. Esse livro, Falando a Real, Caminhos para Vencer as Drogas, ele é um livro que eu não fiz, embora ele tenha o apoio aqui da Federação Espírita, da Irradiação, do Grupo Haja. Ele é um livro que eu escrevi para não servir apenas aos espíritos, mas a qualquer pessoa que tenha interesse nesse tema dependências químicas. Ele foi um trabalho que nós tínhamos coletado, assim, de experiência pessoal, de conteúdos da psicologia, né? Experiências dentro do grupo de apoio e tal, e nós tínhamos esse material. Aí, um dia, fazendo uma palestra num grupo, né, eu falei desse material. E o próprio grupo falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos reunir e fazer um esforço para conseguir a verba para a gente publicar esse livro, tá? Então, eu costumo dizer que o autógrafo, vocês vão ver, antes da apresentação, mostrar para vocês aqui, ó, nós temos várias digitais, né? Essas digitais, elas simbolizam o autógrafo, tá? Porque para que esse livro surgisse aqui, né, foi necessário o esforço de pessoas que, do ponto de vista intelectual, tinham pós-doutorado. Mas, igualmente importante, foi necessário o esforço daquela pessoa que mal sabia escrever e que dizia assim, Enio, eu quero colaborar nesse livro, o que eu posso fazer para ajudar? Então, isso aqui foi um movimento, foi uma união de várias pessoas. Tanto que esse livro ele não tem fins lucrativos, né? O resultado material dele é voltado para o nosso trabalho de prevenção, para o projeto que leva o mesmo nome, Falando a Real. Então, quando alguém pede assim, então vamos autografar o livro, fala, não dá, porque o livro já foi autografado. Se você olhar, ele vai estar cheio de digitais ali, né? O pessoal já colocou o dedinho, então já está assinado igualmente para todo mundo. Então, esse livro, ele fala da dependência química no seu aspecto pluridimensional. Ele fala das questões biológicas, psicológicas, sociais, familiares e espirituais, tá? Então, e numa linguagem compreensível a todos. Maravilha, maravilha, que bela homenagem, né? Muito bom. Bom, então é isso, meus amigos, né? Estamos chegando ao final, agradecendo mais uma vez, né, o nosso amigo Enio aí pela disponibilidade, né? Pedimos desculpas porque extrapolamos um pouquinho o tempo. Você gostaria de fazer alguma consideração final, Enio? Ou tá tranquilo? Vou fazer o seguinte, eu posso deixar a consideração final por conta de Mei? Claro, claro. Psicografado pelo Chico. Ela diz assim, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos,
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade de conhecê-los. Tá? Obrigado a Grupo você, né? muito bom, muito agradável, viu? Obrigado É a um você grupo também mineiro aí. mesmo. É, a energia é essa mesmo. Quando você estiver aqui, você vai ver. Né? Agradecendo também a cada um de Só vocês aí, faltou né, um gente? queijinho, né? Só faltou o queijinho, viu? E o Mas, pão de e o queijo. pão de queijo, E o pão de terá queijo. oportunidade, com certeza. Pode anotar aí. Aí, põe a mão aí, pega aí. Pega Aí, aí. ó, tá vendo? Já não falta mais, aí, ó. Rapaz, olha, agora que eu Resolvido. estou identificando ali o nosso irmão. Ó. Não é isso. Ô, Enio, o que falam sobre nós com o queijo não tem mentira nenhuma. Casa de mineiros tem queijo, é assim, um sofrimento. Graças a Deus a gente consegue ter ainda. É igual nós aqui com o Piqui. Mas Piqui no Norte de Minas é a mesma coisa, viu? Lá em casa tem congelado, na minha casa tem congelado. Que legal. Bom demais. Que bacana, né, gente? Nessas vibrações aí, né, nós vamos encerrando, então, nosso momento aqui de muita alegria. E vou pedir a nossa querida amiga, então, Marli, para fazer a prece de encerramento por nós, pode ser? Claro, como prazer. Eu tive um probleminha, eu precisei de me ausentar, mas meu coração está aqui com vocês, e Rodrigo vai me brifar de tudo que aconteceu, viu, Enio? Então, vamos lá, né, gente? Vamos elevar nosso coração, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, a Meimei, que foi tão bem lembrada aqui no final, com um incentivo para seguirmos. Essa grande oportunidade fraternal de nos encontrarmos, mesmo que em meio virtual. Essa tecnologia abençoada que nos faz colocar os nossos corações em uníssono, num mesmo ideal, numa mesma vibração. Agradecemos imensamente a Deus por todas as oportunidades que encontramos e pela presença de cada um aqui. Pedimos, Senhor, esteja conosco nessa noite, né? Nesse iniciar de noite, e que nós possamos manter em nós todos os aprendizados e todas as trocas da tarde. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja. Fiquem com Deus. Assim seja. Com Deus, gente. Boa noite. Tchau, Muito tchau. obrigada. Abraço para todos. Beijo. Beijo. Fecha, Maibel. Vai. Calma.